Galera, vamos falar de um assunto muito sério. Eu não queria nem estar vindo aqui falar disso. Mas infelizmente a gente ontem teve uma matéria informando que houve um acidente fatal num condomínio de uma menininha de 7 anos de idade. Algo que para qualquer pessoa que não seja pai ou mãe, e aqueles que são pai e mãe, é uma dor que ninguém quer sentir. É algo que ninguém quer viver. Como pai, como gestor de condomínio, como síndico, é algo que eu nem quero pensar, mas às vezes acontece, e infelizmente acontece, por conta de uma série de situações que envolve aquele incidente. Por que eu estou falando isso? A gente vive fazendo campanha em condomínio para que as crianças não fiquem sozinhas nas áreas comuns, para que elas tenham acompanhamento de um adulto, pelo menos, para que aquele adulto observe e possa acompanhar o que aquela criança está fazendo. Muitas vezes não se vê maldade. A criança brinca num determinado item ou numa área, não tem experiência, não tem maldade nenhuma. E como foi no caso, né, era uma rede de balanço, não era um balanço normal, era uma rede para descansar e as crianças estavam brincando ali da naturalidade que elas têm, de inocência que elas têm. Mas realmente não era uma área apropriada para elas brincarem. E com certeza, se tivesse um adulto próximo, aquilo não estaria acontecendo. Falo isso de experiência própria. Infelizmente, mesmo com. Eu lembro que meu pai estava perto do incidente e mesmo assim eu acabei me machucando. Graças a Deus não foi fatal, mas eu tenho uma cicatriz que eu carrego até hoje aqui, ó, por conta de um totó na área comum do condomínio que caiu na minha cabeça. Aquele totó de ferro grande que caiu na minha cabeça. Graças a Deus eu só fui para o hospital, tomei alguns pontos e não teve nenhuma fatalidade, nem minha e nem de nenhuma criança que estava brincando ao meu redor ali também, se pendurando no totó, achando que aquilo era um balanço. Então, assim, pais, não deixem seus filhos sozinhos. Não confiem em deixá-los nos condomínios. A gente vê muita maldade por aí. E também a gente vê, infelizmente, alguns desses tipos de incidentes acontecer, gerando fatalidade. O condomínio, ele obviamente tem que, as autoridades vão observar se houve algum erro de execução, alguma falha de execução, mas também nós como pais temos que estar ao lado dos nossos filhos. Não deixa não, porque às vezes num acidente ou num sem querer, a gente acaba ficando sem os nossos maiores bens, né, que são os nossos filhos. Venho aqui fazer um apelo, na verdade, em cima dessa matéria. Vamos acompanhar nossas crianças nos elevadores, nas áreas comuns, o máximo que a gente puder. E quando a gente não puder estar junto, não deixa ele sozinho, não. Sempre com acompanhamento de adulto, tá? Com certeza as autoridades vão investigar, vão chegar num denominador em relação ao que aconteceu, mas fica de alerta aqui para que a gente fique atento a todas essas situações, a todas essas possibilidades, porque às vezes sem querer acontece uma fatalidade e aí quando a gente viu perdeu o nosso maior bem, que é o nosso filhote, nossa filhinha, tá bom? Falo isso apelando aqui por conta da minha filha que tem 6 anos e que eu morro de medo dela ficar sozinha nessas situações. Sempre tento monitorar o máximo que eu posso. Ou quando está comigo, está com a mãe, mas sempre olhando ali para que não fuja dos nossos olhos. E mesmo assim a gente brinca, a criança cega a gente. Então vamos cuidar dos nossos filhotes. Fiquem com Deus e meus sentimentos à família.